Bom dia, bom dia! Nessa quinta-feira linda. Hoje o tema da nossa live semanal é por que que mesmo fazendo terapia tem coisas que não mudam? Então nós vamos olhar para isso, eu vou trazer aqui para vocês o entendimento do porquê que mesmo fazendo terapia, você desejando se tratar, você tendo um excelente profissional para cuidar de você, mesmo assim as coisas travam, mesmo assim as coisas entram num platô e não tem mais crescimento ou mesmo um teto, e é necessário que a gente tenha esse entendimento para então poder fazer algo, né? Poder criar uma nova estratégia. E já começo aqui trazendo para vocês uma frase que tem norteado muito os meus pensamentos, as minhas reflexões, dia após dia, que é insanidade, princípio da insanidade. Insanidade é você desejar resultados diferentes a partir das mesmas coisas que você está fazendo. O princípio da insanidade é você querer resultados diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas. Então, isso já é um pensamento para nortear a linha de raciocínio mesmo que nós vamos seguir aqui hoje. Lembrando que eu fiz uma enquete esses dias aqui e eu vou falar um pouquinho sobre alguns sintomas, como por exemplo a saudade sem explicação, o vazio que às vezes a gente tem, tristezas profundas e alguns processos de crise que as pessoas, inclusive que eu estou tratando, estão vivendo e que às vezes não compreende por que isso está acontecendo. Então nós vamos ter um tempo aqui juntos hoje para a gente poder olhar para essas coisas. Façam suas perguntas, vamos conversar. Eu vou escrever aqui qual que é o nome da nossa live de hoje. Então, porque mesmo fazendo terapia, tem coisas que não mudam. Ótimo. Esse é o tema da nossa live, vou deixar fixado aqui, tá? Eu sou Paula Cassem Vaz, psicóloga, consteladora familiar. Minha especialidade, inclusive, é trabalhar transformação sistêmica através principalmente da constelação familiar, mas também de outras ferramentas da psicologia e outras ferramentas das terapias complementares, porque o meu maior desejo é que você seja livre para prosperar, que você seja livre das amarras, que você se liberte dos padrões repetidos, que nós somos ligados, e eu também vou explicar um pouquinho disso, então você possa fluir na sua vida, né? Então vamos lá. Claro, vou avisar as pessoas que nós estamos ao vivo, se você sentir no coração aí de também avisar as pessoas que você conhece que nós estamos ao vivo, encaminhe essa live através do aviãozinho aqui do próprio Instagram, tá? Eu vou enviar para algumas pessoas, enquanto também mais pessoas vão chegando, tá? Alguém aqui já passou por essa experiência de fazer, né, terapia, falar assim, nossa gente, mas eu tô fazendo terapia há tanto tempo, já mudei de psicólogo, de psicóloga, já mudei de terapeuta, já fiz outras coisas, mas mesmo assim parece que a minha vida não está fluindo como eu gostaria que fluísse. Alguém já teve essa experiência? Pode compartilhar aqui comigo? Por favor? Já encaminhei aqui para algumas pessoas. Avisa os amigos lá do grupo, gente. Dos grupos também que nós estamos aqui, tá bom? Alguém então já passou por essa experiência? Paula, sabe o que você tá falando aí desse negócio? Eu troquei de terapia. Esses dias uma cliente chegou para mim e ela falou, Paula, eu vou trocar de terapia para eu poder, enfim, ver se melhora alguma coisa. E aí ela, depois de um tempo, a gente se reuniu, na verdade não é uma cliente, ela é uma parceira de um grupo que a gente tem de networking. Daí ela falou, tava fazendo uma terapia que era tradicional, fazia essa terapia há muitos anos, era bom, tanto que ela disse que o marido dela até falava pra ela, é tão bom, né, a terapia pra você, mas ela falou, parece que estagnou, chegou um ponto que parecia que eu tinha que produzir conteúdo pra ir lá. Inclusive, isso é uma coisa bem importante. Quando você chega ao ponto, tá? Já vou dar esse spoiler aqui. Quando você chega ao ponto que está fazendo um tratamento psicológico, tá? Independente de com quem seja, porque pode ser até comigo.
Às vezes está fazendo comigo que tem uma técnica diferente, mas você também chega num ponto que você parece estar produzindo um problema para vir na terapia. Está produzindo um problema para poder fazer uma sessão. Cuidado. Peça ajuda. Se a pessoa ela for muito experiente e madura, ela vai te ajudar a pensar se é hora de dar um tempo, porque às vezes é hora de dar um tempo, para você inclusive colocar em prática, sabe? Para você inclusive, enfim, ter um espaço de autonomia. No meu ponto de vista, um excelente profissional, uma excelente profissional de terapia, seja psicólogo, seja constelador familiar, qualquer área da ajuda, um médico, médica, tá? Qualquer excelente profissional se deixa aberto para ser consultado e ser uma orientadora. Eu sou uma orientadora, sou uma facilitadora. Então, se você chega para mim e fala assim, Paula, eu sinto que estagnou, eu sinto que eu tô produzindo problema para vir fazer sessão com você. O que eu faço sobre isso? Nós vamos verificar juntos. Nós vamos pensar juntos através de exercícios sistêmicos para compreender, será que estagnou? Será que é hora de dar um tempo? Ou será que é uma sabotagem? Existem algumas perguntas que nós precisamos fazer e você pode, a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui, a partir dessa conversa você já consegue fazer algumas perguntas. Como, por exemplo, será que eu estou fugindo de olhar para alguma coisa? E ok, porque às vezes você está fugindo de olhar para alguma coisa. E às vezes eu vejo já com algumas clientes minhas, por exemplo, a gente vê, eu estou fugindo de olhar para alguma coisa, mas não é tempo. O exercício que a gente faz, eu vou lá, faço círculos, ou então eu pego peças, eu dou comandos para as peças. Aí, por exemplo, vamos supor que eu pensei aqui, essa peça estou fugindo de olhar para algo profundo, ou preciso de um tempo, vamos supor, tá? Aí a pessoa vai escolher ali sem saber o que é. Vamos supor que ela diz, estou fugindo de algo. Aí eu vou fazer um outro exercício com ela, ok. Então, você está fugindo de algo, aí vamos supor, eu pensei aqui, mas dou conta de continuar, preciso de um tempo realmente para poder processar tudo. Aí eu faço uma verificação. Por que eu faço verificação, inclusive? Isso não estava previsto de falar aqui para vocês, mas acho muito importante falar, porque isso faz parte de uma responsabilidade profissional. A maioria dos profissionais não sabe fazer isso, tá? A maioria dos profissionais não tem a mínima ideia de fazer isso, e é por isso que eu falo, vamos montar a formação. A gente tem que montar a formação para que as pessoas aprendam a fazer isso, mas esse não é o assunto de hoje, tá? Então, aí eu vou lá, e vamos supor que a pessoa, vamos supor então, né? Eu coloquei aqui nesse coraçãozinho, eu estou fugindo de algo, mas eu dou conta de continuar, eu preciso continuar. Eu já estou pronta para continuar, tá? Esse é o comando desse coração. E, em compensação, esse coração aqui, eu coloco outro comando nele. Eu coloco o comando de eu não dou conta, eu preciso de um tempo, eu preciso colocar as coisas em prática. E a pessoa ela vai escolher através de um exercício que tem 3 etapas, não é minha mãe mandou, tá? Aí vamos supor que ela escolheu, eu dou conta, aí eu vou continuar a terapia com ela. E aí eu vou continuar o processo, a mentoria com ela. Se ela, a alma dela, porque esse é um exercício que pega lá de dentro, de algo muito mais profundo. Se a alma dela escolhe esse aqui, aí eu vou dizer pra ela, ok, então vamos finalizar por aqui. A gente abre um espaço. Já várias vezes. Às vezes a pessoa ela tinha contratado, por exemplo, um pacote de sessões, uma mentoria. Eu falo, vamos finalizar? Nós vamos deixar essas 2 sessões aqui. Também faço uma verificação. Deixamos? É equilibrado deixar essas 2 sessões para fazer depois? Aconteceu isso com uma cliente esses dias. Nós deixamos 2 sessões dela para fazer depois e a gente finalizou o processo por enquanto. E aí, quando ela precisar de mim, ela tem 2 sessões para fazer. Em compensação, já aconteceu da gente finalizar e a gente verificar juntos que tinha sido suficiente e que, como a gente tinha sido muito intensa antes, era equilibrado fechar o processo sem nenhuma sessão a mais. Por quê? Mesmo que parecesse, mas ela tá deixando de fazer 2 sessões que ela pagou, porém, essas 2 sessões que ela pagou, elas ficam dentro de um equilíbrio, porque ela recebeu mais. Mas a intenção aqui não é falar sobre isso, tá? Mas me deu vontade de falar, porque eu acredito que é importante vocês saberem que tudo tem um porquê, tudo tem um algo abaixo da superfície. E quando nós não estamos treinados para olhar abaixo da superfície, acontece
que a gente fica no raso. E aí, automaticamente, a nossa postura é, como a Edmárcia falou aqui, de acabar ficando dependente. Edmárcia diz, eu já estava dependendo de sessões para tomar decisões. E qual é o objetivo de uma boa terapia? Escreva aí, tá? E isso é uma coisa que você pode ter como objetivo, tá? Porque por melhor que seja o profissional, a profissional, por mais experiente que seja, por mais em ordem que esteja, de qualquer maneira, gente, pode existir um momento em que ambos dançam numa disfunção. Afinal de contas, somos todos seres humanos. Entende? Então, saiba que a boa terapia é aquela que te produz autonomia. É por isso que eu, Paula, sou absolutamente adepta a estudar. Até sessão única, a pessoa vem fazer às vezes a pessoa às vezes vem fazer uma sessão única comigo, vem fazer apenas uma constelação, ou vem fazer uma imersão empresarial, vem fazer uma imersão de casal, né, que eu atendo, por exemplo, Paula, eu tô com uma questão no meu relacionamento de casal, você me atende? Você atende eu e meu marido? Nós vamos fazer uma imersão, nós vamos passar a tarde juntos, nós vamos trabalhar com tudo isso e a gente faz uma imersão. Depois você volta pra tua terapia, enfim, não necessariamente você continua comigo, mas todas as sessões que eu faço, todos os tipos de trabalho que eu entrego, por exemplo, hoje à noite, nós vamos ter uma imersão chamada Constelando Minha Relação com a Minha Ancestralidade, que, aliás, eu super recomendo, que se você ainda não está inscrito, aliás, vamos! Ana, que acabou de entrar aqui, né? A Cris, enfim. Hoje nós vamos ter uma imersão chamada Constelando curando a minha relação com a minha ancestralidade. Então nós vamos trabalhar com uma limpeza, vamos dizer assim, uma faxina geral de todas as coisas que você inconscientemente está grudada nos padrões ancestrais. E aí o que vai acontecer nessa imersão? Eu vou fazer o que eu faço aqui nas lives e o que eu faço nas sessões. Primeiro eu contextualizo. Eu dou algumas legendas, que são como se fossem teorias. Para quê? Para você entender o que está realmente por trás do que está acontecendo contigo. E aqui a gente entra no nosso tema de hoje. Por quê? Que mesmo fazendo terapia, indo nas sessões, tendo uma boa profissional, um bom profissional me atendendo, por que mesmo assim tem coisas que não mudam? Porque existem coisas que precisam ser olhadas abaixo da superfície. Eu sou psicóloga. Não sei se todos aqui que estão chegando, que já estão por perto, sabem que eu sou psicóloga. Eu me formei em 2002, né, numa extraordinária faculdade. Minha mãe, principalmente, que sempre foi muito ligada ao campo acadêmico, né, até porque eu tenho tias professoras de universidade, com mestrado, doutorado, né. Então, a parte das mulheres da minha família, a gente sempre foi muito ligada a essa questão acadêmica mesmo. Nossa, inclusive tá caindo uma super ficha minha aqui. Uma super ficha minha. Esse final de semana eu estive com uma dessas minhas tias. Legal, depois eu conto pra vocês. Mas vamos lá. Então, as minhas tias, minha mãe é bibliotecária, sempre muito culta, né? Sempre leu muito e sempre estudou muito. Então, a minha mãe, ela fez questão que eu fizesse uma faculdade estadual, inclusive. Ela falou, ou você vai fazer federal ou você vai fazer estadual. Eu pago cursinho pra você, mas eu não pago faculdade pra você. Tua obrigação, mesmo que sejam daqui anos, é você fazer uma faculdade estadual. E eu fiz uma faculdade estadual, Universidade Estadual de Londrina, né, que inclusive tem um grande nome, uma grande referência. Naquela época que eu me formei em 2002, faz só 22 anos. Naquela época, né, ainda era muito importante a gente ter uma boa faculdade no diploma. Hoje em dia é bem diferente, né? Hoje em dia você fazer uma formação que traz para você um bom conhecimento, olha-se menos a faculdade de onde você veio, mas naquela época era muito importante a faculdade de onde a gente viesse, por mais que eu não fosse trabalhar em empresas e tudo mais. Enfim, fiz a faculdade. E na faculdade, inclusive, eu lembro de perceber que muitas coisas naquela época eu já entendia, eram muito teóricas, né? Inclusive eu, Paula, particularmente, eu sempre tive um certo receio dos testes psicológicos. A gente tinha uma aula lá, a gente tinha uma matéria
que nós passamos 2 anos estudando testes psicológicos, a gente aplicava os testes, a gente fazia os testes psicológicos, a gente produzia os laudos. E eu lembro que eu tinha um pé atrás, uma pulga atrás da orelha em relação aos testes, que hoje em dia eu acho super importantes, eles são legais, eles dão base pra gente entender algumas coisas, mas hoje eu entendo por que eu tinha esse pé atrás, porque na verdade nós estamos vivendo uma era, gente, nos últimos, posso colocar aí, os últimos 40 anos ou 50 anos, depois que a gente veio de muita inconsciência, né, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós. Inclusive, essa semana a gente trabalhou bastante, né, com os ancestrais, o pessoal que veio de Portugal, que descobriu o Brasil, dia 22, agora celebramos o descobrimento do Brasil, né, teve o dia do índio, o dia de Tiradentes. Todas essas histórias que nos antecederam aí foram histórias de sobrevivência. Tome nota dessa palavra, essa palavra vai ser bem útil pra gente aqui. Foram histórias de sobrevivência, ou seja, os nossos antepassados, eles passaram por muitas coisas que a gente não tem nem noção e que graças a eles não ter o conhecimento que a gente tem, eles não ficaram analisando. Eles não, será que eu vou pro Brasil? Será que eu não vou? Será que eu abro um negócio ou não abro um negócio? Será que eu vou plantar soja ou vou plantar café? Eles não tinham isso, eles tinham que viver. Eles tinham que fazer o negócio acontecer. Bora pro Brasil, vamos pegar esse navio aqui, não sei nem pra onde a gente vai, mas vamos pegar esse navio aqui, porque sei lá, se a gente ficar aqui nós vamos morrer. Tá tendo guerra, tá tendo fome, tá tendo violência. E aí eles passaram anos, às vezes, viajando de navio. A minha bisavó, mãe do meu avô, com 6 filhos, grávida, inclusive, do 6º filho, eles fizeram a travessia da Espanha para o Brasil. Acabaram passando 2 anos em viagem. Sei lá o que eles passaram. E por que eu estou contextualizando isso? Porque as pessoas que vieram lá atrás, elas viviam inconscientes. Elas viviam do inconsciente. E graças a esse sistema reptiliano, que é o nosso sistema de luta e fuga, que nós temos, que todos temos, mas graças a esse sistema reptiliano de luta e fuga, eles sobreviveram a ponto de fazer nossos pais e nossos pais nos fazerem. Talvez seus pais tenham vindo de algum outro lugar, tenham fugido de algum lugar para estar aqui, mas a maioria de nós foram avós, bisavós, tataravós que fizeram essa travessia. Mas graças a eles estarem inconscientes e não terem tudo que a gente tem de informação, de ferramentas, dos tratamentos que nós temos, faz parte de uma tecnologia que nós, como humanidade, tivemos essa evolução para receber essas tecnologias que nós temos hoje. Constelação familiar, psicologia positiva, própria psicanálise, né? A PNL, Theta Healing e todas as outras tecnologias aí de terapias complementares, a própria psiquiatria hoje, né, trabalhando com remédios de alta tecnologia, cannabis e tudo mais, tudo isso significa o quê? Que nós evoluímos muito como humanidade dentro das possibilidades de tratar psicológico e físico e espiritual também. Hoje, inclusive, nós temos liberdade religiosa. Hoje tem pessoas que frequentam várias religiões até encontrar a religião que faz sentido para si, pelo menos no Brasil e alguns países, não são todos os países, né? Mas olha que interessante isso, com tudo que a gente tem hoje, nós somos as gerações, as 2 últimas gerações, nós e as próximas gerações, nós somos as gerações que estamos rompendo as barreiras, que estamos, literalmente, eu até peguei essa cartinha que eu gosto muito, nós estamos rompendo as barreiras. Nós estamos explodindo as limitações. Nós estamos criando uma nova forma de viver, que tem muito mais liberdade, que tem muito mais leveza, que tem muito mais saúde, que tem muito mais prazer. Porém, nós que estamos fazendo essa ruptura, nós temos uma tendência a deixar as coisas um pouco mais pesadas. Eu acredito que quem vai usufruir mais dessa liberdade são dos nossos filhos para as próximas gerações. Eu acredito, mas isso é meu ponto de vista. Por quê? Porque nós estamos, e eu atendo muitas pessoas em consultório, pessoas que, como nós aqui que estão assistindo essa live, que também estudam, que também estão buscando um entendimento maior, que acaba muitas vezes ficando ali num movimento de uma investigação profunda para tentar entender as coisas. E é por isso que eu gosto
tanto da constelação familiar, é por isso que eu gosto tanto das ferramentas energéticas, porque a gente vai mais rápido direto ao ponto. A constelação familiar, por exemplo, que foi algo que eu me especializei desde 2012 eu fui cliente, 2013 eu fui cliente, a partir de 2014 eu comecei a me especializar em constelação familiar, mediação sistêmica, terapia sistêmica. Por quê? Porque eu descobri o que eu quero falar aqui para vocês. Do porquê que, inclusive, existem outras tecnologias, outras ferramentas que levam a gente diretamente ao ponto. A constelação familiar me tomou, me encantou, se tornou a principal referência de técnica e ferramenta para eu trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque ela é uma terapia breve, ela vai direto ao ponto, ela entra na raiz do problema, ela entra na raiz da questão. Por exemplo, quando a gente faz uma imersão igual nós vamos fazer hoje à noite, a gente entra na raiz da questão, em 3 horas de imersão você sai totalmente liberado, a ponto das pessoas falarem assim, Paula, eu entrei com peso, eu entrei com uma dor, eu entrei com uma angústia e eu saí leve. Por que que isso acontece? Porque a técnica nos leva diretamente na raiz do problema. As outras técnicas não é que elas não são boas. Todas as técnicas são boas e todas as técnicas que você está usufruindo, seja uma terapia tradicional, uma terapia mais longa, uma terapia de fala, uma terapia sem fala, não importa. Todas as técnicas são aquelas técnicas que você precisava naquele momento. Aliás, adendo importantíssimo, nunca fale mal de um profissional que te atendeu. Não cometa essa desonra. Ah, Paula, mas tem gente que às vezes chega pra mim, Paula, eu fiquei 10 anos em terapia e em uma sessão você resolveu o que a minha psicóloga não resolveu em 10 anos. Feio, não faça isso. Ok, legal você ter resolvido, eu sou muito feliz e grata por você ter chegado pra mim e através da forma como eu trabalho, em 2 horas, 3 horas ali de encontro, você ter conseguido mudar de vida completamente e resolver o que você não resolveu em 10 anos. Mas você não chegaria pra mim e não resolveria o que você resolveu comigo se você não tivesse feito 10 anos de terapia. E eu tô toda arrepiada de falar isso. Inclusive, gente, pra gente mudar de vida, a gente precisa aprender a honrar os profissionais. A honrar os profissionais que passaram, que te traíram. Fornecedores que te traíram. Pessoas lá. Hoje tem muita gente que trabalha com marketing digital, por exemplo, que passa por um monte de meleca aí nas suas negociações. A gente precisa aprender a honrar as nossas histórias difíceis. A gente precisa aprender a honrar as pessoas que passaram pela nossa vida e que nos prepararam. Não importa se aquele profissional entregou algo bom ou ruim. Eu não acredito em bom ou ruim, tá? Eu acredito que foi o certo, ponto. É o que você dava conta, era o que aquela pessoa dava conta e era a dança que você dava conta. Assim como tem várias pessoas que vão falar mal de mim também. Entendeu? Tem várias pessoas que vão falar que não gostaram da minha técnica, que não gostam da minha fala. Eu tenho, uma vez uma aluna falou assim pra mim, eu tenho um ranço de você, porque toda hora você fica falando da tua história. Ela falou na minha cara, veio fazer um curso que ela pagou R$ 1.800 pra fazer um curso comigo. E ela falou assim, eu tenho raiva de você. Toda vez que você começa a falar da tua história, eu falo, pra que ela fica falando da história dela? Aí depois do curso ela falou, agora eu entendi por que você fica falando da tua história. Agora eu também vou começar a falar da minha história. Foi até engraçado esse dia. Né? Mas enfim, você acha que eu também, as pessoas não vão falar mal de mim? Lógico que vão falar mal de mim. Vão falar que não gostaram da minha técnica. Tem pessoas que vêm, por exemplo, esses dias uma cliente falou pra mim que uma outra cliente falou pra ela, falou, olha, ainda bem que você me indicou a Paula, foi incrível, meu Deus do céu, dá raiva, mas ela já faz um mexidão lá com a gente e aí precisa até de um tempo, mas a gente depois fica viciada, vira e mexe, a gente volta pra poder resolver mais alguma coisa. Entendeu? Mas tô falando isso pra dizer assim, que independente do profissional que você passou, independente do tipo de técnica que você passou, você tem que aprender a honrar os profissionais. Passou por um dentista que te deixou com trauma? Procura uma nova dentista para chamar de sua. Doutora Fran, tô falando contigo, tá? Eu tô te olhando. Tô te olhando, vou marcar minha consulta. Inclusive, tá? Eu tenho uma história pessoal de trauma com dentista, né? Então, pra mim é muito difícil falar assim, vou no dentista. Tem que fazer toda uma preparação psicológica para ir no dentista. Né? E eu voltei para Presidente Prudente há um tempo e acabei não encontrando ainda um dentista para chamar de minha. E aí, então, por que eu tô falando isso? Porque todos os dentistas que passaram por mim tiveram algum propósito. Mesmo que
esse propósito tenha sido de dor. Então, isso é um entendimento dessa live. Não existe uma história, não existe uma pessoa, não existe um fracasso, não existe uma conquista, não existe um abuso, não existe uma vítima, não existe um embate que tenha acontecido na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida de relacionamento de casal, na sua vida com filhos. Não existe nada que tenha acontecido que tenha sido aleatório ou em vão. Tudo é uma preparação. Porém, quanto mais inconsciente você está, mais guiado por essas melecas você vai sendo. Mais a vida vai te dando até você parar e falar, beleza, bora lá. Paula, você pode me ajudar? Eu tô pronta para olhar abaixo da superfície. E é aqui que eu vou mostrar esse triângulo que nasceu numa live, há 3, 4 lives atrás, numa sexta-feira como essa, que na verdade agora que mudou para quinta. Nasceu esse triângulo aqui, que faz parte, que inclusive depois eu vou fazer uma enquete aí com vocês pra gente dar um nome para essa ferramenta, tá? Que daí nós vamos transformar ela numa ferramenta, inclusive, que vai fazer parte da formação de constelação, que logo no futuro aí eu vou fazer também, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Por que mesmo fazendo terapia tem coisas que não mudam? A maioria das terapias tradicionais, as terapias que vão inclusive com fala, com trocas, com conversas, pode até ter exercícios, pode até ter conversas mais profundas, filosoficamente falando, inclusive mais profundas, mas por que ela não sustenta muitas vezes, inclusive, o resultado? Por exemplo, você vai fazer um coaching, você vai fazer uma educação financeira. Paula, eu fiz lá uma consultoria financeira, eu aprendi a mexer em planilha, eu aprendi a organizar as minhas contas, eu aprendi a fazer projeção, planejamento financeiro, e mesmo assim, parece que a hora que eu vejo, eu me endivido, a hora que eu vejo, já gastei um monte, a pirâmide PCV, diz o Rô. Da hora que eu vejo, já gastei um monte, a hora que eu vejo, já tô descontrolada de novo. Por que isso acontece? Porque quando a gente trata só a pontinha do iceberg, que é o comportamento, tudo isso aqui, ó, que tá abaixo da superfície, não é visto. E é o abaixo da superfície que vai gerar a verdadeira mudança e a sustentabilidade da transformação. O que é sustentabilidade da transformação? É você conseguir dar continuidade no usufruir das curas. Então você vai lá e faz uma cura. Você vai lá e ressignifica a sua criança interior. Você vai lá e trabalha, por exemplo, trabalha sobre um abuso sexual, talvez, que você passou na tua infância. Trabalha o abandono de um pai, de uma mãe, de alguém da tua família. Trabalha um luto profundo que existiu, de um irmãozinho, de uma irmãzinha. Trabalha algo muito profundo. Porém, o que nós temos abaixo da superfície aqui? Nós temos a parte psicológica, que é composta por pensamentos, sentimentos, crenças, pontos de vista que nós temos. Mas principalmente a palavra crença, eu acho que é uma palavra que todo mundo sabe o que é. Todo mundo conhece o que é a palavra crença. Concorda? Gente, quem tá comigo aqui, que tá acompanhando a live, dá um sinal de glória aí pra mim, um sinal de hi, hello, I'm here. Então vamos lá. Crença. As crenças, todos nós temos crenças, que tem algumas pessoas que chamam de crenças limitantes, crenças possibilitadoras. Crenças limitantes ou quase saiu, hein? Quase saiu o quê? Cris. A Cris pegou, mas não sei de onde que tá vindo isso, é do campo, certeza, Cris. Então, assim, ó, quando nós nascemos, já tinha um monte de coisa que já acontecia aqui. Quando você nasceu, já existia uma forma de pensar sobre relacionamento de casal, casamento, já tinha uma forma de pensar sobre dinheiro, já tinha uma forma que a sua família tá gerações, que é o que eu chamo inclusive de pedagogia sistêmica.
as famílias, as comunidades, homens, mulheres, gente do sul do país, gente do norte do país, já tem um jeito de pensar. E nós que estamos aqui no Brasil, somos colonizados principalmente pelos países europeus, principalmente Portugal, daí veio Espanha, Alemanha, Polônia, enfim, né, outros países também, mas principalmente Portugal e Espanha, que são os países mais, vamos dizer assim, colonizadores do Brasil. O que que acontece? Existia um monte de coisa que a gente já herdou pronta. Já chegaram com um pacote de crenças para nós. E que principalmente aqui no Brasil tem muita influência da religião arcaica. A religião arcaica naquele sentido de que tinham os mártires que se chicoteavam, né? Tinham aquelas pessoas extremamente religiosas que tudo era pecado, que fazer sexo era pecado, que tinha que fazer sexo com a luz apagada, por exemplo, que não podia se divorciar porque divorciar é pecado. Então imagine só o conjunto de crenças que veio de gerações para trás. Aí nasceu você e falaram assim: ô Natália, ô minha amiga, pega aqui, ó, já tá pronto, não precisa nem pensar. Ô Cris, tá aqui, chuchu, vai lá, ó. Pensa isso aqui sobre amor que dá certo, tá? Tá todo mundo pensando isso aqui sobre amor há gerações. A gente tá vivendo, a gente tá sobrevivendo, a gente tá seguindo em frente, bora lá. Não precisa fazer esforço não, vai fazer terapia, vai fazer imersão com a Paula, quinta-feira à noite. Vai assistir televisão, vai fazer sei lá o quê. Aliás, quem que vai participar da imersão hoje à noite? Diga eu aqui. Gente, imersão hoje à noite, imersão, curando a minha relação com a minha ancestralidade, por favor, hein? R$97, valor simbólico. A partir de hoje, que eu tenho uma reunião, que eu vou fazer uma redefinição de posicionamento, eu vou fazer uma redefinição de um monte de coisa. Eu não sei se essas imersões vão continuar assim, tá? Então, hashtag fica a dica. Porque pode ser a última, uma das últimas aí que eu vou fazer nesse formato, tá? Pode entrar em contato comigo, tem link na bio e tudo mais. Mas enfim, então já nasceu, já tava tudo pronto. Ô Rodrigo, aqui ó meu bem, pensa isso aqui sobre dinheiro, ó, tá pronto aqui. Ah, pensa isso aqui sobre, sei lá, pensa isso aqui sobre aborto. Pra quê? Dar significado pra isso? Tá tudo certo, entendeu? Então, por incrível que pareça, nós não temos, a não ser que a gente estude, a não ser que a gente faça o que nós estamos fazendo aqui, que a gente busque informações, que a gente se autoconheça, entende? Enquanto a gente não faz isso, nós não temos autonomia de pensamento. Tome nota aí. Enquanto a gente não se autoconhece, nós somos muito mais guiados pelo inconsciente. E o inconsciente, no inconsciente nós temos crenças, pensamentos, sentimentos que já são prontos e que a gente copia e cola. E não bastando isso, porque não é só essa faixa, veja que essa faixa ela é significativa, ela tá abaixo do comportamento que é a pontinha do iceberg. Quem assistiu o Titanic aí? Por que que o Titanic foi uma das maiores tragédias da humanidade? Alguém já se perguntou? Porque quando o capitão, por isso que ele se enlouqueceu, o capitão lá que estava comandando o navio, ele enlouqueceu, porque a hora que ele viu o iceberg, ele falou, já era. Porque ele sabia que ele estava vendo só a pontinha, que o que estava aparente, nossa, é muito forte isso, gente. Inclusive a história do Titanic é muito forte pra gente que está trabalhando a ancestralidade, a nossa relação com os excluídos, né, com a saudade que a gente tem da pátria. Imagina, meu Deus, foi muito forte. Tocou profundamente o meu coração falar do Titanic aqui agora. Recebam, tá? Então, o capitão lá, o comandante do barco, do navio, ele sabia que a hora que ele estava vendo a pontinha do iceberg era só a pontinha. E por isso que ele teve um desespero para tentar virar o barco, o navio, e mesmo assim ele não conseguiu salvar. Porque daí passou rasgando o navio na parte de baixo. E a mesma coisa que acontece com a gente. Aqui nós temos o psicológico e aqui nós temos o sistêmico. Paula, qual que é o mais importante? Escreve aí, todos são importantes de ser tratados. É para isso que a gente se desenvolve.
É por isso que não dá para fazer uma coisa só e achar que mudou o resto da vida. Nós precisamos de processos de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento. Só a palavra que tem um mimento, né? Que tem esse complemento de movimento, de processo, de continuidade. Porque tem muita coisa para limpar. Tem muitas coisas que nós precisamos olhar e ressignificar. Só que quanto mais você vai se trabalhando, por exemplo, por que eu criei essas imersões mensais? Esse mês nós vamos constelar ancestralidade, o mês que vem mãe, depois relacionamentos de casal, no mês de junho, tudo temático, né? Inclusive eu estava percebendo, quando eu fiz a imersão das mulheres o mês passado, eu estava percebendo o seguinte, que todo mês tem uma egrégora, tem um campo de informações do tema principal do mês. Então pode perceber, não sei quem que aqui está vivendo isso. Tem gente que atribui algumas coisas da astrologia e tudo mais. Eu atribuo aos processos sistêmicos, tá? Por exemplo, esse mês tem muita gente tendo alergias, dores físicas, manifestando algumas doenças assim que parecem ser mais psicossomáticas. Estão manifestando, por exemplo, tem muitas pessoas que inclusive estão fazendo processos comigo, que estão nas mentorias comigo, falando que engordou. Tipo, engordou. Mas, Paula, eu tava indo tão bem, eu tô fazendo uma dieta, eu tô fazendo atividade física e engordei do nada e fiquei inchada. Tô tendo dores, não tô dormindo bem. O que acontece? Dentro do campo sistêmico de abril, e eu não tinha me dado conta, é recente que eu me dei conta disso, existe essa questão da nossa ancestralidade muito forte. É como se fosse desencadeado em nós sentimentos, pensamentos e emoções que estão ligadas aos pensamentos, emoções, sentimentos dos nossos antepassados. Quando nós estamos voltados para esse tema, só que você não percebe, porque nunca ninguém falou para você que parar e refletir no descobrimento do Brasil era importante. Parar e falar sobre Portugal, sobre a importância de Portugal para a nossa vida, para a gente honrar, agradecer Portugal, era tão importante. Que inclusive nós vamos fazer mais disso hoje à noite. Hoje à noite, com certeza, eu vou conduzir. Eu sigo muito o campo, né? As intuições que vão me vindo. Mas hoje, com certeza, eu vou conduzir alguma meditação de honra e agradecimento a Portugal, que é considerado o pai do Brasil. E quando a gente nega Portugal, a gente está negando o pai da pátria. Olha que forte que é isso. E sem pai, segundo a constelação familiar, nós entendemos que sem pai no coração, nós não conseguimos multiplicar a nossa prosperidade. Então, muitos de nós estamos totalmente desconectados por ausência de conhecimento, por ignorância, nós estamos desconectados da fonte da vida. E a fonte da vida tem a ver com as nossas histórias de origem. E abril é um mês intenso nessa atmosfera inconsciente de ancestralidade. E aí me veio essa epifania, eu falei, cara, que legal. Então, a partir de agora, todo mês eu vou fazer uma imersão temática pra gente limpando o movimento de cada mês. O mês passado, que foi o mês da mulher, eu vi um monte de mulher com um monte de coisa. Mulheres que desencadearam questões de dores, questões de pré-menopausa, mulheres que começaram a perceber coisas de abusos, de autoabusos, porque aquela atmosfera do mulheres empoderadas, ou mulheres são vítimas, vamos defender a causa das mulheres, provocado por uma atmosfera do mês que vem com a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Maio, o que vai acontecer em maio? Tem gente que já está se movimentando no campo de maio, porque já estão preparando para Dia das Mães, já estão preparando presentes, o comércio já está se movimentando em função do Dia das Mães, que inclusive é no começo de maio. Então imagine só o que acontece com a nossa cabeça, com o nosso inconsciente. Se você já é mãe, você vai questionar a tua maternidade. Se você é filha e a sua mãe não esteve presente, você vai questionar o teu relacionamento com a tua mãe. Você vai ver alguém tirando foto com a mãe e vai falar, eu nunca tive isso com a minha mãe. Ai, como eu queria ser a melhor amiga da minha mãe, eu não sou. Ai, como eu queria que minha mãe estivesse viva, minha mãe não tá. Ai, como eu queria ser mãe e não sou. Ai, como eu queria ser uma mãe melhor e não sou. Ai, como eu... Faz sentido, gente? Aí,
junho, mês dos namorados. Aí o que acontece em junho, mês dos namorados? Ai, eu tenho namorado. Ai, eu não tenho namorado. Ai, eu não posso terminar com meu namorado porque senão não vou ter com quem passar o dia dos namorados. Ai, eu, sei lá, queria casar. Ai, eu já sou casada e não sinto que eu namoro mais. Ah, entendeu? E assim vai. E eu só tô contextualizando isso pra vocês, por quê? Porque, claro, eu gostaria muito que você viesse fazer as imersões comigo. Para isso, inclusive, eu criei uma comunidade, porque você pode contratar as imersões avulsas. Por exemplo, hoje você vem, você vai pagar R$ 97 a participar da imersão, vai ficar com acesso à gravação durante 3 meses, vai poder assistir, vai poder reassistir e tudo mais. Ou você pode vir fazer parte da comunidade. A comunidade, ao invés de pagar R$ 1.597 no ano, que seria o valor total para você participar de todas as imersões, inclusive as do meio e do final do ano, que é 197, né? Você poderia pagar 1.597 pagando avulsa, ou 497, você vai participar de todas. Você ganha um passaporte para participar de todas as imersões do ano, estudar comigo e ainda ter exercícios semanais. Hoje, inclusive, eu vou mandar exercício lá no grupo do Telegram, que é o exercício da semana, do tema do mês, enfim, fica o convite, tá? Mas voltando aqui então. Então, eu tenho o comportamento, que é esse que normalmente eu vou para terapia tradicional. Eu tenho uma queixa e eu vou lá e eu vou falar sobre isso, eu vou ser orientada sobre isso, fazer um coaching, vou fazer uma terapia, às vezes até mesmo uma constelação, tá? Porque não é a constelação que muda a vida, é o desenvolvimento sistêmico que muda a vida. E sistêmico não é por causa da constelação. O sistêmico é desenvolvimento do todo. Somente quando nós juntamos as 3 partes dessa pirâmide é que nós temos um desenvolvimento integral. Nossa, lembrei agora. A minha empresa, olha, Rô, pega essa que legal. A minha empresa, o Instituto Sou Sistêmica, Instituto Sou Sistêmica, Desenvolvimento Integral do Ser. Olha que legal, nunca tinha feito essa associação, que massa. É uma pirâmide de desenvolvimento integral do ser, inclusive, tá? Então, o sistêmico, ele é muito importante. O sistêmico aqui, ó, ele é a base da pirâmide. E eu tenho atendido várias empresárias, gente, eu preciso contar isso pra vocês. Inclusive, ontem eu estava atendendo uma empresária e ela estava dizendo assim pra mim: Paula, por que a gente entra em crise, mesmo se desenvolvendo? Ai, desculpa, deu um soluço. Mesmo se desenvolvendo, mesmo fazendo as nossas terapias, mesmo fazendo os processos, por que a gente entra em crise? Aí eu tava falando pra ela, primeiro, porque nós somos seres humanos e estamos em constante evolução. É óbvio que, se eu estou evoluindo, escreve isso aí, a crise, ela é precursora da transformação. Se você não tiver crise, você não transforma, você não muda, você não cria novas estratégias. A crise, ela é amiga da evolução. O caos é amigo da evolução. O caos que a gente muitas vezes cria, inclusive de forma inconsciente, que a hora que a gente vê, a gente está no meio do olho do furacão, como diz o outro, esse caos, ele é o agente potencializador de transformação. É muito forte a gente falar isso, gente. Por quê? Porque se você não tivesse passado, de repente, por uma dor, por uma relação abusiva, se você não tivesse passado, talvez, por uma doença física, se você não tivesse passado por uma angústia, por uma crise financeira, verdade que você estaria aqui me ouvindo? Verdade que você estaria buscando algo a mais? Verdade que você estaria se trabalhando para fazer aquele rompimento que eu falei? De romper as barreiras e conseguir fazer algo muito maior, muito mais grandioso com a sua vida? Provavelmente não. Entende? Então, a crise, ela é um agente exponencializador de crescimento, de evolução humana. Quando você está passando por uma crise, você vai para o próximo nível. Como seria a partir de hoje você fazer isso? Bons olhos. Você olhar para todas as crises, todos os caos, todas as dores, inclusive físicas, que acontecerem com você, como uma preparação potente para você ir para o próximo nível. E por que a gente não faz isso muitas vezes? Por causa da mente. Olha que essa figura, eu falo que ela é muito doida, muito estranha.
Imagina isso aqui acontecendo dentro de você. Umas máquinas aqui, bagulho muito louco. A nossa mente, gente, quando ela não é treinada para se movimentar na direção da luz, ela engole a gente na sombra. Por que a gente surta? Porque a gente deixa a mente confusa dominar a gente. A mente confusa ficar maior do que a consciência. Faz sentido? E é por isso que eu falo que tem que fazer processo. Paula, fiz uma constelação, minha vida não mudou. Não vai mudar uma constelação. Ela vai mudar ali pontualmente. Fui numa imersão, fui numa palestra, fiz a tua imersão e minha vida não mudou. Por que a tua vida não mudou? Porque se você não continuar colocando em ação, praticando ferramentas, se você não continuar estudando, recebendo algumas legendas, vai ter um ponto de estagnação. Porque daí a vida vai fazer mexer o doce para você conseguir ter uma nova crise que vai gerar uma nova busca e, consequentemente, uma nova possibilidade de criar estratégias para fazer diferente. E dentro dessa lógica aqui, comportamento, crenças, pensamentos, sentimentos, que é o psicológico. Se a gente não olhar para baixo da superfície, a gente não vai ter a base, inclusive. Entendeu? Nós precisamos ter a base, a estrutura, o alicerce. Esses dias, Érico Rocha, muitos de vocês conhecem, né, o precursor aí do marketing digital do Brasil, estava assistindo um podcast dele com o Caio Carneiro e com a Fabi Sawaia, que é o podcast. O Érico Rocha, achei muito legal esse exemplo que ele deu. Ele falou assim, a maioria de nós, ele falou do exemplo dos 3 porquinhos. Então, nós temos 3 possibilidades de construir a nossa vida. Ou nós vamos ser igual o porquinho que construiu uma casa de palha, ou nós vamos ser igual o porquinho que construiu uma casa de madeira, ou nós vamos ser igual o porquinho que construiu uma casa de tijolos. Se você estiver construindo essa casa de madeira ou de palha, vai vir um vento forte, vai vir uma chuva forte, vai levar. E é por isso que muitas empresas, inclusive, que eu estou recebendo, cada dia mais eu estou atendendo mais empresários, empresárias, casais empreendedores, empresários juntos, né? Por quê? Porque é a minha especialidade, é o que eu mais tenho de resultado, inclusive, a maior parte dos meus clientes que têm grandiosíssimas transformações são empresárias que eu acompanho através de mentorias empresariais, mentorias/consultorias empresariais, né? Que também fazem processo, às vezes faz um processo inicial de alavancagem, depois vem para um processo de desenvolvimento sistêmico empresarial. E algumas empresárias agora voltaram, eram clientes minhas de outras épocas, que daí vão praticar, às vezes vão fazer algumas outras abordagens, algumas outras coisas complementares, depois voltam. É um ciclo muito natural, é muito leve, que as pessoas às vezes vão colocar algo em prática e depois elas voltam. E elas voltam por quê? Porque eu também tô trazendo tecnologias novas, né? Mas enfim. Aí uma delas esses dias, estava atendendo uma empresária esses dias, ela falou assim pra mim, Paula, parecia que meus negócios estavam tão bem, estava prosperando muito, estava fazendo bastante dinheiro, estava usufruindo, nossa, parecia uma fase de colheita tão boa e parece que agora deu uma crise que eu tô até com medo do meu negócio falir. Por que isso tá acontecendo? Aí eu tava contando pra ela, porque até aqui, e não é querendo falar, eu falei assim, você ficou longe muito tempo. Escreve aí, brasa longe da fogueira, apaga, tá? Falei, você ficou longe muito tempo. Mas, ok, vamos arrumar. Às vezes a gente tem que trocar pneu com o carro andando, vamos apagar incêndio, vamos resolver, né? Porque tem como resolver, tem como retomar. Mas ela falou, por que o meu negócio está à beira de uma falência? O que eu posso fazer sobre isso? Falei, agora nós vamos ter que voltar na base da pirâmide, porque você estava agindo só aqui. E só aqui, gente, é aparente. Só aqui é igual um relacionamento de casal que você olha e fala, nossa, encontrei o homem da minha vida. Nossa, agora chega de relacionamentos abusivos. Encontrei um homem maravilhoso, ele me trata super bem, um homem bem-sucedido, ele paga a conta do restaurante, que agora tá na moda, né? Fala disso. Ele, sei lá, ele faz massagem nos meus
pés, nossa, é um homem respeitoso, é um homem, nossa, maravilhoso. Aí dá 3 meses, 4 meses, 5 meses, começa o ciúme, começa isso, começa aquilo, tá parecendo minha relação anterior. Por que isso? Porque tratou só o comportamento, não tratou a base. Então percebe que essa referência, ela vale para tudo na vida? Paula, eu fiz uma dieta, emagreci um monte, tô bonita, fiz uma estética, fiz lá, puxei no caninho, como é que chama? Fiz uma lipoaspiração, fiz uma plástica no peito, fiz um puxão daqui, dig joy, popó. Por que que depois de um ano voltou tudo? Ficou pior? Por que que eu fiz uma bariátrica? Tem gente que chega e fala, eu fiz uma bariátrica e agora voltou tudo depois de X tempo. Porque tratou só o comportamento, não tratou a raiz. E o que que é essa raiz, afinal de contas? Nós precisamos entender de onde vêm as coisas. O que que é o sistêmico? O sistêmico é a gente entender que existem histórias que vieram antes da gente, que existe uma memória celular que todos nós temos aqui, que vem com a genética e que vem com o campo espiritual da nossa família de origem. Existe um campo de informações que quando você nasceu, você já herdou da sua família. Então, se você parar e for olhar, tá? Inclusive, vamos falar assim, ó, por que você tem que participar da imersão de hoje? Se você olhar para as mulheres da sua família, a maior parte das mulheres foi como? Escreve aí para mim. Ah, Paula, foram professoras. Ah, foram mulheres solteiras. Ah, não, a maior parte das mulheres da minha família não casou, então casou e separou, então viveu infeliz no casamento. Olha, a maior parte das mulheres da minha família não trabalhou. A maior parte das mulheres da minha família... Dependendo do que você me relata sobre o que você sabe sobre as mulheres da sua família, eu te direi quem és, não tem? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Diga-me como foi as histórias das mulheres da sua família que eu direi para você quais são as probabilidades de você estar vivendo na tua vida. Aí você vai falar, Paula, você é vidente, você é mística, você é bruxa. Sou também, porque nós somos tudo isso. Não vamos excluir nada dessa vida, tá? São apenas conceitos que não tem certo nem errado. Mas eu não sou vidente, eu sou psicogenealogista e consteladora que estudei profundamente e psicóloga e analista do comportamento. E, portanto, com todas essas referências e estudos, eu sou capaz de, através de algumas informações que você me passa, eu dizer para você quais são as previsões do seu futuro. E não é astrologia. Porque nós temos uma pedagogia sistêmica. Escreve aí, pedagogia sistêmica, que é uma forma mais conhecida da sua família se comportar gerações, mesmo que você não conheça. Paula foi adotada. Não sei nada da minha família de origem. A sua memória celular sabe. A sua alma inconsciente sabe. E você tem uma fortíssima tendência a se comportar como essas pessoas. Se já se comportaram e foi como elas sobreviveram. Entendeu? E quanto mais você não concorda com o que aconteceu antes de você, ainda mais você vai ter tendência a repetir. Paula, o que eu preciso fazer? A constelação é um ótimo primeiro passo. Por quê? Porque através da constelação nós conseguimos olhar para isso. Tá, então nós temos aqui um padrão. Qual é o padrão que você vai constelar hoje à noite? Por exemplo, hoje à noite você pode constelar qualquer coisa que estiver te incomodando. Paula, tá me incomodando que eu tô tendo dores recorrentes. Paula, tá me incomodando porque eu tô com um sintoma de uma doença familiar que eu não gostaria de repetir. Dá para constelar? Sim. Paula, eu não consigo emagrecer. Posso constelar isso? Pode. Paula, eu não consigo ter uma relação boa com meus filhos. Eu não sei, tem um bug na linha. Posso constelar isso? Sim. Paula, eu tenho uma saudade, eu tenho um vazio existencial, não sei o que está acontecendo. Eu posso constelar isso? Deve. Paula, eu tenho, o que mais? Fala aí, o que você tem? Eu tenho um problema de relacionamento de casal. Meu casamento, eu acho que está quase acabando. Posso constelar isso? Posso. Pode. Paula, eu tô tendo problemas financeiros. Posso constelar isso? Pode. Paula, eu tô problema, mas eu posso constelar qualquer coisa? Sim. Eu vou te conduzir hoje à noite a olhar para o tema que mais está pronto para você intervir, para que ele seja a pontinha do iceberg do teu movimento.
ele seja, na verdade, a pontinha não, ele seja a base do teu iceberg, para você constelando aqui reverberar para cá. E através dessa metodologia que eu aplico nesse tipo de imersão, todo mundo tem a sua constelação feita. Todo mundo vai ter uma constelação única dentro do grupo. É muito legal. É muito legal. Mas, o que você precisa saber? Que às vezes você vai ter que mexer na base. Então, eu estava conversando com essa empresária, minha cliente, e a gente estava falando, estava no comportamento estava bem sucedida, no comportamento, eu quero várias empresas, eu consegui várias empresas. E isso não é uma não, tá, gente? São várias. Tem várias clientes que falam a mesma coisa. Tô prosperando um montão, tô fazendo bastante dinheiro. Nossa, eu tô com uma equipe fantástica, o negócio tá super legal. Mas não trabalhou a base. Enquanto não trabalho o alicerce, por isso que eu ainda brinquei, né, pra empresária, essa que falou, tá, Paula, tô com medo agora, tô com medo de falir. Eu já tive medo de falir. Aí o que a gente faz? A primeira coisa, primeiro, vamos olhar como é que tá a base. Tua base está estruturada? Não. Então eu preciso te preparar para você mexer na base. Como que eu vou te preparar? Psicológico e sistêmico. Nós vamos constelar, nós vamos entender por que você contratou essas pessoas, por que você contratou alguém que de repente colocou na justiça, por que você contratou alguém que de repente te traiu, por que você contratou um marido que é teu sócio e que de repente não está trabalhando com você, que não está desempenhando, por que a tua empresa não está evoluindo. Nós vamos constelar, nós vamos olhar o que realmente está debaixo da superfície disso. Que repetição de padrão é essa que você está fazendo? E, gente, quem está assistindo essa live e já sabe dessas coisas, tome isso como uma formação, tá? Até porque eu sei que tem pessoas aqui que são terapeutas, que são consteladoras também, que também estão atendendo outras pessoas. Você precisa olhar para a base primeiro. Entendeu? E por isso que a constelação, por exemplo, tem pessoas que tem várias parceiras, psicólogas, psiquiatras, consultoras, consultores, que manda a pessoa para mim, a gente faz uma constelação, ou faz ali 3, 4 sessões, e depois a pessoa evolui lá no comportamental. Entendeu? Por quê? Porque já entendeu que precisa ser tratado esse alicerce, para daí construir ou reconstruir. Paula, eu preciso reformar, porque agora eu já construí, agora eu preciso reformar. Então, o que a gente faz? A gente faz essa transformação sistêmica, essa reconfiguração sistêmica, principalmente através da constelação familiar, mas também de outras ferramentas. Trabalhamos o psicológico, que é colocar novas crenças, pensar em novas formas de enxergar essa situação. Aí, qualquer coisa que você fizer dá certo. Aí você vai treinar os seus colaboradores para eles fazerem diferente na empresa, vai dar certo. Aí você vai fazer uma consultoria financeira, vai dar certo. Aí você vai começar a investir, guardar dinheiro e multiplicar dinheiro, vai dar certo. Entendeu? Aí você vai se abrir para um novo relacionamento de casal, vai dar certo. Aí você vai ressignificar e começar uma nova história com o teu marido atual, que estava dando bug, ou com o teu namorado atual, enfim, com a tua esposa, vai dar certo. Aí não tem mais como dar errado. Porque agora você criou o alicerce, não é mais uma casa de palha ou de madeira. Faz sentido, gente? Então, qual que é meu convite para você? Independente de ser comigo, independente de ser com um outro profissional, uma outra profissional, você precisa tratar abaixo da superfície. E eu diria para você que qual é a ordem? Você falar assim para mim, pra gente finalizar esse encontro. Nossa, 8 e 8, que legal. A live 7 e agora 8 e 8, adoro. Para você falar assim para mim, Paula, qual é a ordem que eu devo trabalhar? De baixo para cima. Se você já tá aqui, vamos para cá. Se você tá aqui, vamos para cá. Porque é da base que nós vamos apoiar a transformação e exponencializar os resultados das novas crenças, dos novos comportamentos, sentimentos e emoções e, consequentemente, dos teus resultados que vão acontecer na pontinha do iceberg. Fica clara essa explicação para vocês? Então, quando eu constelo, quando eu reconfiguro a parte sistêmica, que é a minha relação comigo, com a minha história, com a minha família de origem, com os temas,
eu crio o alicerce para transformar a minha mente. Aí sim eu consigo transformar a minha mentalidade, meus pontos de vista, meus filtros, meus óculos de referência que enxergam a vida. E quando eu mudo os meus óculos, a minha mentalidade, as minhas referências, aí eu posso agir no comportamento, que não tem mais como dar errado. Faz sentido, pessoal? Então, última chamada para quem vai participar ao vivo da imersão de hoje. Faça sua inscrição, link na bio. Paula, não vou poder estar ao vivo hoje, mas se eu comprar, você vai me dar a gravação? Sim, e além de você ter a gravação, você vai ter direito a assistir essa gravação, reassistir se quiser. A metodologia que eu trabalho, inclusive, depois você pode olhar para outros temas, muito legal, tá? E vocês vão ter acesso 90 dias se você comprar apenas a imersão, se vier para a comunidade, que o link também está na bio, aí você vai fazer um passaporte de imersões, vai receber exercícios semanais e, inclusive, você vai poder participar de todas as imersões e aí você pode assistir durante um ano, quantas vezes você quiser, cada imersão que a gente vai fazer, tá bom? Compartilha essa live, essas informações com outras pessoas. Meu Instagram tem bastante coisa, né? Meu YouTube tem bastante coisa. Você que de repente está ainda investigando, chegando perto, fala comigo, sabe? Hoje à tarde eu vou ter umas 3 horas mais ou menos que eu falo que vou estar num plantão. Então você pode falar diretamente comigo, manda um direct, eu mando o meu WhatsApp, a gente troca ideia. Tá? Vamos ver o que está acontecendo no teu caso, que eu posso te orientar sobre o que fazer nesse momento. A Bi te espera hoje à noite. A Bi tá no Sou Rica. Ela veio para mentoria Sou Rica. Todos que estão aqui estão convidados a participar hoje à noite, tá? E no mais, saiba que eu estou disponível. Meu grande sentido da vida é te apoiar na sua transformação sistêmica e fazer com que você atinja isso aqui, ó. Que você rompa com os padrões, que você ative a coragem de ser quem você é e de brilhar sendo você, e que você confie na vida para se lançar e viver o que nós viemos viver de verdade aqui, que é viver como essa criança aventureira, com prosperidade, com cor, com alegria, com transbordo, com prosperidade em todos os sentidos. Conta comigo e a gente se encontra ao vivo hoje à noite para quem vier. E quem não vier, a gente se encontra online ou nas lives da semana que vem. Beijo!